Bom, nós tínhamos a União Soviética, a Rússia Soviética e o mundo soviético, a cortina de ferro, todos aqueles países afundados no comunismo, com algumas peculiaridades entre um e outro, mas nós tínhamos um mundo completamente fracassado, um mundo completamente cabisbaixo, um mundo que não se aguentava mais, apesar de toda a propaganda, não se aguentava mais, e no qual iam surgindo descontentamentos de todos os níveis, seja pequenos, seja grandes, etc. Os descontentamentos eram gerais. Quando, de repente, surge um personagem, que é o Mikhail Gorbachev, que se propõe a uma sequência rápida de vários secretários-gerais do Partido Comunista Russo, mas do Partido Comunista da Rússia Soviética, né? Mas a um certo momento Gorbachev aparece uma figura completamente diferente, uma figura, mesmo fisicamente, uma figura diferente. Por exemplo, comparem Gorbachev com Brezhnev, Leonid Brezhnev. Brezhnev parecia um monstro, um sujeito assustador. O Gorbachev era uma espécie de pessoa simpática, quase um executivo de uma empresa. Bom, e além do mais tinha a peculiaridade daquela sua mancha na cabeça, que também lhe dava uma originalidade. A sua mulher, Raisa Gorbachev, também era completamente diferente das mulheres das esposas, não é? dos líderes. Por exemplo, peguem a esposa de Leonid Brezhnev, também de assustar. Ela não, tinha aquele ar assim, meio de coqueta, assim, ocidental. Tudo parecia ir mudar. O físico já prenunciava uma mudança de atitude ideológica. Só que nessa mudança estava o veneno. O Gorbachev, que vem do desconhecido, lança um livro chamado Perestroika. Bom, e de repente no mundo inteiro todo mundo começa a falar perestroika, perestroika, perestroika. Eu estou explicando isso com esse detalhe porque isso tudo tem influência Foro de São Paulo e em outras coisas. Perestroika, perestroika, perestroika. Bom, e a perestroika, ela vai ser uma espécie de plano mágico, que todo mundo fala, ninguém sabe o que é, ninguém lê o livro, ou quer dizer, ou muito pouca gente lê o livro, mas falam de perestroika como se fosse a salvação do mundo. Ora, quando se vai ler o livro, o Gorbachev vai dizer o seguinte: meus caros, a perestroika é um passo adiante no socialismo. Não se iludam aqueles que acham que nós queremos derrubar o socialismo. Não, nós queremos radicalizar o socialismo. E ele vai fazer a proposta, que é a velha proposta dos líderes marxistas, que era, depois da ditadura do proletariado, para passar para a autogestão, para um Estado autogestionário e uma revolução autogestionária. Mas o Gorbachev vai dizer mais do que isso. Ele vai dizer o seguinte: esta revolução não é só para a Rússia. Esta revolução é para o mundo inteiro. Quero oferecê-la como um grande entendimento para o mundo inteiro, uma grande coalizão, uma grande dar as mãos entre o Ocidente e o Oriente para nós implantarmos no mundo inteiro a autogestão. Socialista, claro. Bom, há uma luta interna na Rússia Soviética, há uma luta interna, mas ao mesmo tempo com as promessas de abertura que o Gorbachev trazia consigo, alguns estados começam a querer se libertar do jugo soviético. E nós temos a Lituânia, que começa essa luta. Não vou agora aqui me adentrar sobre a questão da Lituânia, mas começa essa luta e a um certo momento vai cair o muro de Berlim e o mundo soviético vai ruir. E então, dentro da Rússia Soviética, há uma briga entre os duros, chamados duros, conservadores, aqui no sentido
não conservadores como nós entendemos, mas os conservadores, aqueles que queriam conservar a ditadura estatal e o comunismo duro que vigorava até então, e essa gente consegue afastar o Gorbachev, dizendo que ele tinha fracassado no plano dele. Muito bem. Quando tudo isso estava acontecendo, Fidel Castro e Lula, na América do Sul, e aqui é preciso compreender que tanto Fidel Castro como Lula tinham uma versão especial do comunismo, que era uma versão inspirada pela teologia da libertação. O próprio Fidel Castro também, porque Frei Beto vai trabalhar com Fidel Castro durante muito tempo para, aspas, convertê-lo a uma visão de um comunismo religioso, entre aspas, né? Bom, os dois líderes e o líder que era o Lula, que pertencia à nação, a uma nação chave na América Latina, que é o Brasil, dizem o seguinte: nós precisamos salvar o comunismo do naufrágio em que ele está. Porque o mundo inteiro, queira-se ou não se queira, o mundo inteiro tinha visto o seguinte: ruiu aquele mundo todo, e o que é que apareceu do outro lado? Miséria, atraso, um bluff tremendo sobre as potências, etc. E todo mundo viu aquilo. Então, eles dizem o seguinte: nós precisamos salvar o comunismo e precisamos dar uma fórmula nova, e essa fórmula nova vai se concentrar na América Latina, que é exatamente o Foro de São Paulo. Eu vou agora aqui expandir e falar muito sobre o Foro de São Paulo. Mas o Foro de São Paulo tem um projeto. Esse projeto é um projeto de dominação da América Latina e da América do Sul e da América Latina mais amplamente, né? Bom, e todos nós conhecemos qual foi essa história. Então, eu estou relembrando tudo isto para o seguinte: para nós nos postarmos diante da realidade que nós temos diante dos olhos, ou seja, não ficarmos com ilusões. Então, vamos dar um passo adiante. Esse Foro de São Paulo vai ter uma efetivação na Revolução Bolivariana do Hugo Chávez na Venezuela. Hugo Chávez, que vai utilizar as Forças Armadas, vai fazer um expurgo nas Forças Armadas, ele era militar, e vai fazer um expurgo nas Forças Armadas para utilizar as Forças Armadas a seu favor, e vai implantar uma verdadeira ditadura militar, a bem dizer, uma ditadura militar controlada pelos militares. Bom, mas ele vai pouco a pouco, não é, Ivan? E ele vai fazer a tal Revolução Bolivariana, ele vai começar a falar de uma Revolução Bolivariana. E então ele começa a falar da pátria grande, ele começa a falar de uma grande pátria sul-americana revolucionária. Bom, quando o Lula ganha as eleições, quando o Lula sobe ao poder, eu diria melhor, no meio da aclamação de artistas, jornalistas, empresários, banqueiros, etc., e das pessoas todas meio atônitas, com um governo do Fernando Henrique que tinha se desfeito, e as pessoas dizendo o seguinte: bom, esse sujeito é um sujeito que diz que vem da pobreza, vamos dar uma chance. Havia uma certa euforia ingênua em torno do Lula. Muito bem, o Lula sobe ao poder, e quando o Lula sobe ao poder, o Zé Dirceu, um dos grandes mentores do projeto, faz um discurso logo na posse e diz: meus caros, agora nós estamos no poder e nós queremos implantar o socialismo no Brasil. E esse projeto é para 20 ou 30 anos. Ou seja, eles galgaram ao poder e já era para 20 ou 30 anos. Bom, e mais do que isso, quando toma... Eu já não me lembro bem qual é o personagem que afirma isso, mas eu creio que era o Marco Aurélio Garcia,
ele que era o assessor especial de relações internacionais e o homem do Foro de São Paulo dentro do governo do Lula. E não se esqueçam que o governo do Lula era o governo da teologia da libertação, com Frei Beto, com uma sala ao lado do gabinete do Lula. O Estado é laico, né? Quando o Marco Aurélio Garcia, quando o Lula salva o poder, o que é que ele diz? Se quiserem ter a noção do que é o projeto revolucionário do PT, olhem para a política externa. Portanto, ele vai dizer o seguinte: nem vão ser tanto as transformações internas no país, mas a política externa vai indicar a revolução que é preciso fazer. Bom, no Brasil, né? Que eles queriam fazer no Brasil. E o que é que nós vamos passar a observar de então para diante? Nós vamos observar duas forças na América Latina. O medo e a simpatia. O medo encarnado por Chávez, a simpatia encarnada por Lula. Então, cada vez que o Chávez fazia uma coisa agressiva, o Lula vinha e dizia, bem, não é bem assim, vamos ver, etc. E eles iam fazendo essa dupla medo-simpatia, essa jogada dupla. Bom, nós vamos começar a ter fatos incríveis nesse galgar da tal pátria grande, da tal unidade latino-americana, tudo em torno da ideia revolucionária do Foro de São Paulo e ressuscitando a ideia do revolucionário do século XIX, que era Bolívar, o liberal Bolívar. Bom, e isso vai avançando e nós sabemos toda a história que ocorreu no Brasil. Todas as vezes que havia grandes protestos na Venezuela, o Lula ia salvar, de alguma maneira, o regime venezuelano. E quando era preciso haver eleições, todo mundo lembra disso, o Lula vai e grava um vídeo pedindo o voto em Chávez e dizendo que havia democracia demais na Venezuela. É preciso entender o que quer dizer democracia para eles. Então, não se engane quando uma pessoa diz democracia. Democracia, para eles, é a radicalidade do socialismo. Bom, muito bem. Isto tudo aconteceu até que veio a queda do PT. Mas o projeto do Foro de São Paulo sempre esteve presente. E agora, eu termino aqui essa minha exposição prévia, vamos a um ponto fundamental desse projeto, na política internacional. O PT vai reforçar as ligações com o Partido Comunista Chinês e vai passar a ter algo que pouca gente se aprofundou sobre isso, mas que é uma das coisas mais graves que existiu, que nós vamos ter relações entre o Partido dos Trabalhadores e o Partido Comunista Chinês. Porque na concepção comunista do Estado, em que o partido está acima do Estado, ele domina o Estado. Então, há relações bilaterais entre esses dois partidos. E vai começar a haver uma colaboração profunda. E é aí que o PT vai fazer o grande trabalho de subjugar o Brasil à China. Não quer dizer que não começou antes, mas ele vai fazer o grande trabalho de subjugar o Brasil à China. E vai reformular as relações internacionais, resgatando uma espécie de terceiro mundismo, em que os Estados Unidos são o inimigo, a Rússia é amiga, a China é amiga, etc. E, portanto, está no centro de tudo isso essa política de aproximação com a China. Ou seja, a China é a grande incentivadora com a Rússia desse projeto do Foro de São Paulo. Tanto é que as relações da Rússia com a Venezuela são íntimas, inclusive em matéria de armamentos, com montagem de fábricas de Kalashnikov na Venezuela, etc. Bom,
Este é o quadro diante do qual nós não podemos fugir. E o que é que está acontecendo agora? Nós temos uma China que, durante o governo de Bolsonaro, com toda a força que já tinha, ora chantageia, ora joga o jogo do aliciamento, mas muitas pessoas ficaram presas num quadro que é o seguinte: não temos saída, agora não temos saída, temos que fazer negócio com a China. Ora, isso não é bem verdade assim. Mas o que é fato é que a China agora está mostrando a verdadeira face. Outro dia, o Rafael Fontana pôs aí uma informação. A China está mandando emissários, está mandando empresários para se conectarem com a campanha do Lula. Portanto, a China mostra qual o interesse: restaurar o poder do Foro de São Paulo. A China está trabalhando para que na Colômbia e no Brasil haja a implantação de governos de esquerda do Foro de São Paulo. E toda a crise que nós estamos vivendo dentro do Brasil, de instabilidade em relação às eleições, criada por certos personagens que não permitem, por exemplo, que ninguém pergunte nada sobre urnas, etc., serve a quem? Essa instabilidade serve exatamente o Foro de São Paulo. Isso está dito pelos chineses, ou seja, eles estão trabalhando efetivamente. Agora eu pergunto o seguinte: se nós formos analisar, por exemplo, a mídia no Brasil, nós temos ou não temos direito a achar que há uma influência chinesa na mídia? Na maior parte dos jornalistas.